Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira, da 25ª semana do Tempo Comum e 38º dia da Quaresma de São Miguel. No dia de hoje, dedicado ao jejum, oração, silêncio, recolhimento interior e abstenção de carne, devemos meditar em nossos pecados e desejar ardentemente nossa conversão. Hoje, Jesus faz aquela grande e importante pergunta: o que dizem os homens que eu sou e o que dizem vós, igreja, que eu sou? E a gente vê aqui a discrepância muito grande entre dois tipos de testemunho. Um testemunho erra completamente, erra de uma maneira muito grave sobre esse testemunho de Cristo. Isso revela para nós que o nosso coração, quando embebido em pecados, paixões, em nossas concupiscências, a depender do nosso mau costume, do nosso mau hábito, da nossa má interpretação, o que a inteligência da alma vai captar sempre é um tanto turvado, um tanto míope. A gente não consegue depreender a verdade plenamente porque fomos encolhidos por causa do pecado em inteligência, em ciência e em sabedoria. A gente discerne mal o valor das coisas, discerne erroneamente o valor das pessoas e carece de conhecimento verdadeiro de Deus. É por isso que Deus deixa um depósito de si mesmo muito fiel, muito fidedigno, muito eterno, muito concreto e que as forças do inferno jamais podem prevalecer contra. É por isso que Jesus faz um casamento, uma núpcias com a igreja que ele desposa, que ele mesmo funda na pessoa ali de Pedro. E a esta ele dá seu corpo, seu sangue, sua palavra, seu entendimento, seu espírito, sua mãe, deixa todo o seu legado ali prontinho, para que nesse mundo seja como um farol. Então, ao perguntar-nos isso hoje, Jesus quer fazer com que a nossa mente tenha entendimento. Eu, sozinho, por mim mesmo, não posso nem conseguirei compreender essas três coisas: as coisas, as pessoas, a mim mesmo e a Deus. É necessário que a graça seja dada, que o Espírito seja infuso. E isso passa a acontecer na comunhão da igreja, Para eu inserir-me nisso, eu preciso ser batizado, eu preciso ser iluminado, eu preciso fazer renúncia do pecado, eu preciso abandonar a antiga velha, fazer morrer o velho homem, a velha mulher, fazer entrar a virtude santificante, deixá-la crescer por meio de uma vida virtuosa e de uma assiduidade sacramental. Isso é necessário, a graça em nós ajuda. Vocês vão lembrar bem daquele exemplo do eunuco que não conseguia escutar ou entender, por mais que ele tivesse já a leitura da escritura ali, ele não conseguia entender o que ela queria dizer. Foi necessário que Filipe fosse levado, conduzido pelo Espírito Santo até ele, ensinasse, mas antes disso o batizasse. E batizou ali mesmo, com o que estava disponível naquela viagem. E o eunuco, depois de ser batizado e infuso na graça, partícipe dessa igreja fundante na qual Jesus promete fidelidade, ele conseguiu entender, abriu-se a sua mente. Ou mesmo Paulo, quando depois de convertido, de que as escamas caíram de seus olhos, tamparam seus olhos, ela só foi destampada quando, na presença de Ananias, ele recebeu a catequese, ele recebeu a instrução, e aí as suas escamas caíram, foram tratadas, e ele passou a ver com novos olhos agora, olhos da fé. Portanto, meus irmãos, essa pergunta de Jesus quer dizer o tanto que ainda nós estamos desvairadamente confiando em nós mesmos e desconfiando da graça. E o tanto que não faz sentido a gente dar tanta voz às nossas paixões e às paixões presentes no mundo, presente nas pessoas mais corrompidas pelo poder, pelo ser, pela ganância, mas não darmos crédito àquilo que Jesus priorizou e selecionou e escolheu para ser lugar do seu primeiro testemunho, tanto de paixão, quanto de morte, quanto também de ressurreição.
Vejamos isso então na Sagrada Escritura e peçamos ao Espírito Santo que nos dê um coração aberto. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de compreender a Tua Palavra e, em contradição, em contraposição a todo o nosso medo, inconstância, pecados e paixões, que a ação do Teu Espírito em nosso coração, afugente em nós nossos pecados, faça crescer a virtude necessária para compreender e tenhamos a coragem suficiente para corresponder à Tua vontade. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a leitura de hoje está em Lucas. É uma narrativa diferente daquela que nós conhecemos, né, sobre essa pergunta de Jesus, sobre a profissão de fé de Pedro, mas ela resume, sintetiza bastante isso que nós acabamos de meditar. Diz assim, aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem disseis que eu sou? Pedro perguntou: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitará no terceiro dia. Meus irmãos, o testemunho que Jesus quer completo, além de afirmar que Cristo, que Ele é o Cristo de Deus, que Ele é Deus com Deus, que Ele é o nosso Redentor, além de saber disso, o testemunho que a Igreja dará de Cristo, e que Jesus está aqui preservando até para a Igreja, fazendo-os conhecer plenamente essa vontade, é a de que Ele veio, Ele encarnou-se, Ele falou, Ele esteve ali presente todo esse tempo para nos salvar do pecado, para corrigir essa natureza corrompida, indolente, que por causa das paixões e da concupiscência não quer abrir-se para a verdade, nem quer deixar a vontade assentar-se no que é verdadeiro. Então, o homem fica perdido em si mesmo. Ele precisa de um Redentor, ele precisa de um novo sacerdote, ele precisa de um eterno sacerdote. Ele precisa ofertar um sacrifício verdadeiro. Ele precisa estar em uma outra condição diante de Deus. Mas só quem pode fazer isso é o próprio Deus. E esse mesmo Deus faz. Então ele é encarnado no ventre da Virgem Maria, ele cresce, ele fala, ele está conosco, ele veio para nos redimir, ensinou esses homens durante 3 anos ali no seu convívio, e estes, por causa disso, por causa dessa intimidade, por causa dessa revelação, têm mais condição para afirmar que Cristo é Deus, que Jesus é Deus, que Ele é o Cristo de Deus, aquele que era prometido para Messias, para nosso Redentor. Então, isso faz a gente perceber que esse propósito de nos salvar, para além do fato do povo não saber que Jesus era Deus, também o povo não sabia que precisávamos de tanta salvação. Isso a gente percebe quando a gente vai, hoje em dia, começar uma pregação em qualquer canto que seja. Primeiro, falar que Jesus é Deus, falar de sua veracidade, já encontra resistência. Por quê? Porque o coração humano está corrompido. Mas o segundo convencimento é dizer, é apresentar esse discernimento simples que Jesus apresentou para nós aqui hoje. Que o homem não discerne bem, que o homem é insuficiente, que o homem por si só é incapaz, que o homem está perdido em si mesmo, que ele não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Por mais que ele possa ver milagres, acontecimentos diversos em sua frente, ele não consegue identificar que está sendo visitado, que é Deus que está ali,
que é Deus que o está curando, que ele deseja a sua salvação, principalmente porque ele não consegue admitir o tanto que o seu pecado o cegou, o quanto que ele perdeu a visão do bem. Então Jesus está resgatando aquele Adão e aquela Eva que se esconderam no jardim, que desacreditaram de si mesmos, de Deus e de toda a verdade revelada, mas que agora precisa ser convencido disso. Então, que bom será se depois dessa leitura do Evangelho a gente parar e pensar assim: eu venho a fazer maus discernimentos, meu pensamento é sempre torto, eu considero mal o que os outros fazem, ainda mais o que Deus há de fazer, né? Eu não entendo nada que acontece em meu redor. Nada. Por isso eu dependo de Deus, que veio sim para me salvar e que veio, encarnou-se, se faz presente na Eucaristia, na palavra, mandou o seu Espírito, mandou-nos sua mãe, para que eu realmente compreenda o tanto que eu preciso dele para me redimir. Então, se eu sair desse evangelho convencido disso, ótimo, né? É sinal de que o Espírito Santo trabalhou em meu coração para que eu abandone esse meu egoísmo de rejeitar o que vem de Deus e de querer apenas aquilo que alimente a minha concupiscência, as minhas paixões. Então, que essa palavra do Evangelho nos redima de nossos pecados e grandes falhas. Rezemos agora a Quaresma de São Miguel. Hoje estamos já no 38º dia, né? Falta bem pouquinho para a gente celebrar a festa dos Santos Anjos, mas reforce as intenções que você guarda para essa Quaresma de São Miguel, pela família, pelos que pedem curas, por aqueles que pedem consolo de Deus, vivendo luto, né? Então, para todos que aqui estão presentes, reforce as suas intenções. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria
que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.